Chegou a hora do escárnio final com o povo brasileiro. Chegou a hora de você ver o sistema cuspindo na sua cara e o momento de você ver todas as esperanças de justiça simplesmente desaparecerem na sua frente. Porque seu único propósito na vida é trabalhar como um cão imundo e sarnento para manter o sistema que lhe esmaga diariamente. Lula acabou de indicar Zanin ao Supremo Tribunal Federal. E quem é o Zanin? O seu amigo pessoal, o seu advogado pessoal. Quem acompanha aqui já há bastante tempo no canal sabe que eu falo isso desde o ano passado. Ele ia indicar o Zanin para o Supremo Tribunal Federal. E não importa o que ele disse durante as eleições, porque é um mentiroso desgraçado, todo mundo sabe disso. Vejam só o que ele falava nas eleições, olha aqui. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. Pois o Zanin, você já esperava que eu indicasse o Zanin? Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin. Não só pelo papel que ele teve na minha defesa. O cara confessa, meu irmão, o desvio de finalidade dele para colocar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte. É claro que vai se transformar num grande ministro. Eu já tinha feito isso com Toffoli, que era advogado do PT. Agora, você que é bolsonarista, que acha que as coisas seriam melhor com Jair Bolsonaro. Lembra-se quando ventilaram que Bolsonaro iria indicar o Wassef, o Frederic Wassef, para um segundo mandato? O mito tem que fazer isso mesmo, o mito tem que fazer isso mesmo. Quando Bolsonaro feriu o princípio da impessoalidade para escolher o diretor da Polícia Federal, você fez o quê? Você que é bolsonarista, você fez o quê? Mito! Ele pode indicar quem ele quiser. Quando ele colocou o Ramagem lá. Eu não vou esperar fuder com a minha família, tá ok? Então, seu desgraçado bolsonarista, você passou 4 anos fazendo L. E agora você vê o outro lado fazendo. Mas você diz o seguinte, né? O Lula vai indicar o Zanin para o Supremo Tribunal Federal. E aí você, gado bolsonarista, estufa os peitos e diz o seguinte. O mito elegeu vários patriotas para o Senado. Eles vão barrar isso. É mesmo, é? Vão barrar? Vão mesmo, é? Vão, não vão? Olha, é brincadeira, meu irmão. É brincadeira. Quando eu digo para vocês, não existe possibilidade de uma direita no país enquanto o bolsonarismo não for destruído. Porque eles são os maiores cabos eleitorais do Lula. E vejam só, escritório de Zanin recebeu 1,2 milhão na campanha de Lula. Candidato contratou outras bancas que foram aprovadas pelo TSE. O presidente oficializou nesta quinta-feira a indicação do seu advogado ao Supremo Tribunal Federal. É um escárnio, um deboche com o povo brasileiro. O Edmilson postou o seguinte: Rogério Marinho, bolsonarista, caçado. Deltan, caçado. Carmelo Neto, bolsonarista. Esse Carmelo aí é tipo um capacho, mais caçado. Zambelli está na agulha. Moro está na agulha. Aliás, o pedido de cassação do Sérgio Moro foi feito pelo próprio partido de Jair Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro está defendendo a indicação do Zanin. O Flávio Bolsonaro. Isso aqui é impessoal, mas eu tenho certeza que ele vai se tornar um grande ministro. Vejam só aqui, olha só. Ao ser questionado pelo Metrópole sobre a indicação de Zanin, no entanto, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou que, apesar de não crer na imparcialidade, a nomeação de um advogado seria positiva. Normalmente, esses profissionais terem a sensibilidade na hora de formar um juízo de valor. Jair Bolsonaro foi o maior estelionatário eleitoral que esse país já viu. Você acordou da idolatria ou não? Você acordou da idolatria deste imundo, desta engrenagem maldita do sistema ou não? Tá? Então tá aqui, ó. O gado é otário demais, cara. O gado é otário. O Diogo Mainardi comenta o seguinte:
Zanin jantou com Gilmar Mendes antes de ser indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal. O Brasil é desta gentalha. E o que os indicados pelo mito ao Supremo Tribunal Federal dizem da indicação de Zanin? Você vai ver agora. Porque Cássio Nunes é aquele que disse que estava 100% aliado com o mito. Cássio Nunes votou pela absolvição do Lula. Quem é que se lembra do Bolsonaro dizendo? Mas se tiver que votar para absolver o Lula, que vote e absolva, tá ok? Chega do doutor. Não é verdade? O que esses caras falam a respeito da indicação de Zanin? O André Mendonça, que era o outro terrivelmente evangélico, eu lembro a vocês que ele não só era o assessor do Toffoli, como escreveu um livro imenso em homenagem ao Dias Toffoli. E, aliás, o maior aliado do mito, né, na sua aventura à presidência da República, foi o próprio Dias Toffoli. E o Gilmar Mendes também. Gilmar Mendes pegou o foro privilegiado do Flávio Bolsonaro e Dias Toffoli o pedido de defesa para que ele paralisasse todas as investigações a respeito de lavagem de dinheiro no país. Mas o que esses indicados pelo meu presidente falaram sobre Zanin? Que é o Fux? Aí chega aqui André Mendonça, desejar o sucesso na trajetória dele no Senado. André Mendonça, terrivelmente evangélico. Entendo que é uma prerrogativa do presidente da República. Cabe ao Senado avaliar os critérios e requisitos. Olha só, Gilmar Mendes. Alvissareiro. Integrasse bem o tribunal. Olha só aqui, Cássio Nunes. Ótima indicação. Você vai acordar? Fala pra mim se você vai acordar ou não, gadão. Jair Bolsonaro é o mitão? É o mitão? Destruiu, inclusive, as manifestações a respeito dos seus aliados mesmos caçados. Tem que focar aí na CPI do dia 8, tá ok? Essa CPI do dia 8 não vai dar em absolutamente nada. Porque todo mundo sabe qual é a realidade, qual é a verdade. Bolsonaristas loucos que disseram que iriam destruir tudo, foram lá, destruíram tudo, e Lula muito esperto e Flávio Dino muito esperto, os caras estão falando que vão destruir tudo. Vamos deixar eles fazer? Deixa essas porra fazer. Não vai dar em nada. Daí absolutamente nada. E Gilmar Mendes comenta também aqui, é claro, a indicação dos ali. Eu mostrarei a notícia que o nome do brilhante advogado Cristiano Zanin foi encaminhado à apreciação do Senado. O Dr. Zanin sempre demonstrou um elevado tirocínio jurídico na sua trajetória funcional. Olha, cara, é embaçado. Difícil. Felipe Moura Brasil comenta: Moraes deveria esclarecer por que é desvio de finalidade indicar o amigo da família Bolsonaro para a direção da Polícia Federal, mas não é desvio de finalidade indicar o advogado pessoal do Lula para o Supremo Tribunal Federal. A insatisfação com investigações de aliados é comum dos dois presidentes. Quando o Lula afirma no Twitter que indicou Zanin não só pela minha defesa, ele admite publicamente que a defesa pessoal dele foi um dos motivos da indicação e, portanto, confessa a pessoalidade do ato. Um Senado decente não avalizaria a violação do princípio da impessoalidade. É sempre importante lembrar a você novamente. Nós tivemos um momento na história onde seria possível colocar um ponto final, ou pelo menos tentar colocar um ponto final no autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. Foi quando? Durante a CPI da Lava Toga. O que aconteceu? O gado todo se reuniu para assassinar a reputação de quem lutava pela CPI da Lava Toga e Flávio Bolsonaro se aliou com os senadores do PT para ameaçar outros senadores e tirar as suas assinaturas. Faltava uma única assinatura. De quem? Do próprio Flávio Bolsonaro. A briga de Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal sempre foi uma briga de mentirinha. E hoje o que nós vivemos é a mais absoluta juristocracia. Não interessa o poder executivo, não interessa
o poder legislativo, interessa só o judiciário. Se o legislativo não vai falar a respeito de uma matéria, alguma coisa, vai lá ao judiciário e cria uma lei. Fala assim, não, nós não vamos aqui votar agora a respeito desse projeto de lei aí, da censura na internet. Vai lá, o Supremo vai fazer do mesmo jeito. O Lira estava lá travando para o Lula não aumentar os ministérios de 17 para mais de 30, algo assim. Vai lá o Toffoli, agora nós vamos julgar o Lira. Deixou na gaveta por 2 anos, agora nós vamos julgar o Lira. Aí volta rápido e já mudou de ideia. Nós vivemos hoje uma juristocracia. Então, quando você vê um presidente desse fascínora, que fez tudo o que fez, e a mídia ainda passando o pano para ele, né? Diogo Mainardi comenta o seguinte: Lula não se limitou a defender a ditadura venezuelana, ele a bancou com o nosso dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro de todo mundo, certo? Com o esquema de propinas da Odebrecht. Os palpiteiros da imprensa, que agora resmungam contra o ex-presidiário, apagaram da memória os depoimentos de João Santana. Tudo isso vem sendo esquecido, nós estamos voltando para o marco zero. Tudo voltou a ser como era antes. O Brasil é um país com um grande passado pela frente. Diogo Mainardi confessa também. Ricardo Lewandowski suspendeu um processo contra o Joesley Batista no Supremo Tribunal Federal. Todo mundo se lembra do escândalo dos irmãos Batista. O Lewandowski suspendeu. Não, aqui tem nada com os irmãos Batista. Uma semana depois de se aposentar, ele foi contratado pelo próprio Joesley Batista. O Brasil é uma farra, um salário milionário pela defesa do Joesley Batista. O cara que era juiz agora integra a defesa do cara que ele o absolveu. Não interessa, cara, se você é de direita, se você é de esquerda. Se você não se revolta com aquilo que está acontecendo com o seu país hoje, você não pode nem se chamar de brasileiro, cara, nem de cidadão. Não interessa, se você é de esquerda, você tem que se revoltar com uma coisa dessa. Se você é de direita, você tem que se revoltar com uma coisa dessa. Você só não se revolta com isso se você for um capacho de político, um capacho do poder. Você joga óleo nas engrenagens do sistema que esmagam os brasileiros todos os dias. E aí você vê o que o Vila era antes, né? Olha o que o Vila era antes. O processo no momento está parado, está lá no Fórum da Barra Funda, tá? Agora mudou, é uma juíza, era um juiz, e eu estou aguardando junto com o meu advogado o que vai ocorrer. Que o Vila foi processado pelo Lula. Hoje virou um microfone de aluguel. Foi por causa do Jornal da Cultura, eu disse que ele era o chefe do Petrolão, porque foi muito ameno, ele é muito pior que isso, né? Os últimos 2 anos, porque isso foi 2 anos atrás, poxa vida, que a coisa passou, foi cerca de 2 anos atrás, 1 ano e meio, foi terrível, tal que nós vimos pela operação, pela Lava Jato. Aí eu tinha certeza que ele ia à audiência, ele poderia não ir, né? Mas eu tinha certeza que ele ia. E ele foi. Entrou por trás, escondido como um criminoso, eu entrei pela porta da frente. Tinha manifestação a meu favor, faixas, tinha um monte de coisa lá. Fiquei muito satisfeito, agradeço as pessoas. E aí chegamos na sala, o juiz perguntou a ele, tal qual dispõe a legislação, se ele mantinha o processo que ele queria. Ele disse sim. Ele disse sim. Aí perguntou para mim se eu mantinha o que eu tinha dito. Eu falei, excelência, ele é o chefe do maior desvio de recursos públicos da história da humanidade. O juiz falou, não, tá bom, pode parar, tá bom. Eu até entendo e continuou. E é mesmo, do Hammurabi até hoje, ninguém roubou tanto como o Lula, que ele nem sabe o que é o Hammurabi, evidentemente. Vocês viram como está o Vila hoje? Vila, você é um desses que joga óleo no sistema que esmaga brasileiros diuturnamente. Você é uma vergonha, Vila. Você é uma vergonha não só para jornalismo, como jornalista que você pretende ser, como historiador. Lula tem mais 2 vagas para colocar no Supremo Tribunal Federal. Eu até recomendo que ele coloque lá o Marco Antônio Villa, que virou a sua poliana, o seu microfone de aluguel, e o Reinaldo de Azevedo,
que prostituiu a sua própria alma para passar pano para um canalha como o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O jornalista de verdade é como o José Neumann e Pinto, que depois foi assassinado pelo gado bolsonarista por dizer a verdade a respeito de Bolsonaro. E eu deixo vocês agora, de novo, mais uma vez, com o José Neumann e Pinto, no Roda Viva, falando a verdade para o Marco Aurélio, ministro do Supremo Tribunal Federal, a respeito do que é o Supremo Tribunal Federal. Vale a pena você assistir mais uma vez. Se você não se inscreveu nesse canal, o botão está aí, inscreva-se. Os caras estão tentando calar minha voz. Esse vídeo é extremamente perigoso de fazer, eu não sei mais quanto tempo eu estarei com vocês. As únicas pessoas que podem salvar esse canal são aqueles que se inscreverem, clicarem no like, deixarem o comentário. E a vocês eu sou sempre grato. Até essa voz não se calar, nós estaremos aí lutando contra esse sistema que nos esmaga. Deus abençoe todos vocês. Assistam de novo essa aula do José Neumann e Pinto. Boa noite, ministro. Boa noite, Neumann. Ministro, eu sou um cidadão direito, mas se eu fosse um bandido, eu adoraria ter foro privilegiado. Porque o Supremo Tribunal Federal é muito leniente. E eu tenho provas históricas. Por exemplo, Eduardo Azeredo cometeu o Mensalão Mineiro e passou anos impune sob a égide do Supremo que nunca o julgava. Na hora que ele cometeu a estupidez de renunciar ao foro privilegiado, porque ia ser pego, o juiz pegou e meteu-lhe 20 anos de cana. O senhor está se queixando aí do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro condenou 67 réus em 17 processos, enquanto isso, vocês estão lá. O Renan Calheiros, 9 processos. O Eduardo Cunha, 6 processos, réu, tá? Ninguém é julgado. Então, o Lulinha, que é um grande malandro, está lá, sob a sombra da impunidade de vocês. E aí vocês brincam, né? Olha, o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o julgamento vai ser postergado. Né? A pergunta é a seguinte: é um grande negócio ter foro privilegiado no Brasil, não? Não, Ministro, eu vou insistir aqui da minha tese da leniência do Supremo, porque ele citou Castelo de Areia. o Supremo não está em julgamento aqui. Eu não sou advogado também do Supremo, Neumann. E também não sou responsável por tudo que o colegiado faz. O senhor responde tudo o que o senhor quiser, mas aí eu também... Mas o Supremo está protagonista, né? Por que essa fixação no Supremo? Você não acredita na sua Suprema Corte? Não, não acredito. Olha, e eu vou lhe dizer isso é muito triste. A Operação Lava Jato já houve antes, foi o Castelo de Areia. Por causa de um erro de origem cometido pelo Aristides Junqueira, a Justiça, a Alta Corte da Justiça Brasileira, jogou no lixo o Castelo de Areia. Não sei, e foi toda retomada agora na Lava Jato. Por exemplo, não apreciei essa matéria. O Collor foi impedido numa reunião, porque ele tentou usar o truque da renúncia e o Senado, sob a presidência do presidente do Supremo, não aceitou o truque dele e o impediu. O Collor volta e é absolvido pelo Supremo por um erro também formal do processo. Aí o Collor volta a delinquir, o que é óbvio, porque a minha avó dizia que o homem de bem falha, o canalha nunca falha. O Collor volta a delinquir e prova que estava certo o Senado que o impediu, estava errada a Justiça que o liberou depois, como acontece agora. O senhor diz, não, o Supremo não tem culpa, foi a Dilma que deu um induto. Só que o único político que está preso é o Zé Disseu porque reincidiu. Os outros que não reincidiram, agora, por exemplo, o Silvio Pereira foi praticamente absolvido. E, no entanto, ele estava em plena prática do crime. Então, os exemplos históricos não têm favorecido. Nem o Mensalão favorece. Porque o Mensalão houve realmente, eles foram todos apenados, mas não cumpriram penas e depois foram perdoados. Então, eu acho que do que vai sair do Brasil, uma das coisas mais importantes é o direito da igualdade de todos perante a lei, com o fim do absurdo que é o foro privilegiado. Porque eu não admito que um sujeito que tem um mandato, só por causa disso ele tem uma justiça diferente da minha. Ministro,
vamos discordar de novo. A única coisa que a gente vai concordar hoje é que o Flamengo está muito ruim. Por que eu vou discordar de novo do senhor? Como é que o senhor me diz que nós estamos numa grande evolução se a presidente da República está trancada no Palácio comprando voto? Mas o que é melhor? O ministro, o que é melhor? Não, mas não estou reclamando do senhor. Eu estou só dizendo que nós discordamos, que não há essa evolução que o senhor falou. A presidente, a presidente da República está dentro do Palácio, usando o Palácio. Primeiro, como se fosse um aparelho do terror. Nós não estamos julgando aqui a presidente da República. O que eu disse o senhor acabou é que de dizer. A quadra é alvissareira, ou seja, as mazelas do Brasil respondeu não com o são André. mais saboteadas. Põe a tua posição e vamos em frente. Mas eu preciso expor. Então, mas veja já bem, disse. Ele acabou de dizer para o André que nós estamos evoluindo. Não estamos. Isso, claro. A presidente da República, Claro à luz que do nós dia, estamos está evoluindo. comprando voto, comprando deputado, com nosso dinheiro numa crise terrível. Um sujeito que está sendo procurado pela justiça está no hotel ao lado do Palácio, negociando voto. O senhor vem dizer que nós evoluímos? Nós involuímos, ministro. Pelo amor de Deus. A pergunta não estou discordando. É um caleidoscópio, cada qual tem a sua visão. Quem era o presidente do Supremo quando o Celso Daniel foi assassinado? Não me lembro. 2002. Eu teria que fazer uma pesquisa. Não era o senhor. Pois é, depois do senhor foi mais um, depois foi o Nelson Jobim. O Nelson Jobim recebeu um pedido de habeas corpus de Sérgio Gomes da Silva. Sérgio Sombra. O senhor sabe quanto tempo esse pedido ficou na gaveta do presidente do Supremo? Passaram 5 presidentes do Supremo. 5. Carlos Aires Brito. Neumann, eu vejo que você daria um grande corregedor. 5 presidentes passaram e o pedido de habeas corpus do Sérgio. Foram 6 condenados pela morte do Celso Daniel, até que o... Eu não sou censor de colega meu. Não, eu estou lhe dizendo que as instituições não funcionam e o judiciário não funciona. Estão funcionando, eu assevero o 5 presidentes mantiveram o habeas corpus de Sérgio Gomes da Silva na gaveta. 10 anos. anos. Eu sei, você está asseverando isso. Não, estou lhe dando um fato. Quem tirou da gaveta foi o Lewandowski. Mas então você não está fazendo uma pergunta, você está eu estou lhe dizendo. expondo ideias. Pergunta, Neumann. Não, eu estou perguntando. Fazer sempre uma pergunta. Não, pois é, mas a minha pergunta é essa. Diante desse fato. Como é que as instituições estão funcionando com rapidez? Você já tratou desse assunto. Não, eu estou dando um exemplo e ele precisa responder em cima do exemplo. Ele não está 5 presidentes. Com as minhas colocações. 5 presidentes. Eu acho que está claro. Não, peraí. 5 tem uma posição guardaram na gaveta. Neumann, você tem uma posição e o nosso entrevistado discorda dela. Não é questão de posição, é questão de fato. 5 presidentes do Supremo mantiveram na gaveta um pedido de habeas corpus de um assassino vagabundo de Santo André. Bom, Lewandowski tirou. Lewandowski tirou, aceitou o habeas corpus. O senhor continua dizendo, afirmando que as instituições estão funcionando, que a justiça é rápida. Estão. Rápida ela não é pela sobrecarga de processo. 14 anos. Neumann, vamos... Ela está funcionando. Ela está funcionando. Vamos para mais um ligeiro intervalo.